E aí, tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos, tá? Mais um vídeo sobre nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e como a biologia, como a nossa biologia interfere em tudo isso, tá? Nos padrões aí feitos pelos nossos neurônios, pelas nossas sinapses, pelas nossas conexões, enfim. É um assunto muito interessante, né? Aqui é a professora Marisa, e nós vamos continuar falando ainda sobre o pensamento, né? Modulação do pensamento, nós já sabemos que o pensamento ele cria conexões neuronais, essas conexões se fortalecem, né? E criam em nós emoções, que podem ser positivas ou negativas, tá certo? Quando pensamos continuamente em algo, né, quando nós temos pensamentos constantes, esses pensamentos, eles vão modular o nosso comportamento, consequentemente vão criar emoções. Quando essas emoções são negativas, nós chamamos isso de distorção cognitiva, tá? É uma distorção da mente. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós temos esse tipo de pensamento, porque esse pensamento está associado a determinados padrões que, que, que são, né, vamos dizer assim, impostos por conta da nossa vivência e das nossas experiências, tá? Então, quando nós não temos assim pensamentos que não são muito constantes, essas conexões neuronais elas vão perdendo a força. Ou então, quando são pensamentos que não têm um laço afetivo muito forte, tá certo? Essas distorções cognitivas, né, que são esses pensamentos negativos que interferem, eles vão atuando cada vez mais forte na nossa vida, se nós dermos vazão a eles, tá? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Nosso cérebro tem plasticidade, que se chama neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade de formar novas conexões de acordo com a nossa vivência, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que você pode e deve lutar para controlar os seus pensamentos, principalmente se forem pensamentos muito ruins, se forem pensamentos negativos, tá? Por quê? Porque a partir daí, você pode não só, eu não estou falando somente de pensar, tá? Eu quero falar com você hoje também sobre algo que é muito sério, que se chama positividade tóxica. É aquela, sabe aquela história de dizer, ai, você pode mudar, ai, você pode mudar, ai, mude o seu pensamento, ai, pense positivo, vai dar tudo certo. Quando às vezes você não sente isso. Mas você tem que entender que você não vai sentir de forma imediata e que você precisa de ação, tá? Então, é pensar, sentir e agir. Assim como o pensamento muda o seu comportamento e a sua emoção, o seu comportamento também muda o seu pensamento e a sua emoção, tá? Então, se atente nisso. Muitas vezes, eu quero que você pare agora e pense um pouco e verifique se você tem algum desses padrões de pensamento, tá? Se eles lhe são familiares. Vamos lá. Pensamentos obsessivos acerca de algum acontecimento desagradável, tá? Ficar pensando demais quando algo desagradável acontece, ou de externalizar isso através da palavra. Ver tudo preto ou branco, ou seja, ou é tudo bom demais ou é tudo ruim demais. Temos que entender que existem gradações aí. Usar palavras muito fortes, como sempre ou como nunca, que
definir um padrão também muito forte para você. Nunca é muito tempo. Então, evite usar esse tipo de palavras muito fortes. Eu sempre vou ser assim. Não. Isso nunca vai acontecer. Também não. Porque a gente vive num mundo dinâmico, tá certo? Tirar conclusões precipitadas. Às vezes você não sabe a história toda. Às vezes você sabe uma parte. E aí você já tira conclusões precipitadas e coloca a sua imaginação para funcionar. Tá certo? Muito cuidado com isso. Catastrofizar, vendo o pior de cada situação. Tem muita gente assim, né? Só olha para o lado negativo. Tem dificuldade de se voltar para o positivo. Cuidado. Personalizar as coisas, palavras ou situações. Ou seja, sempre ser específico em situações, em coisas e também em palavras. Culpar os outros pelos seus problemas, tá? Então, todas as pessoas têm culpa, todas as pessoas têm alguma culpa. Se algo acontece, por exemplo, num relacionamento, as duas pessoas sempre vão ter alguma culpa. Mas você não pode responsabilizar os outros. Por quê? Porque chegou um momento que você tem o poder de decisão, independente do que aconteceu com você lá atrás. Saiba que esse poder de decisão, ele é muito forte. Agora, decidir e não agir também não resolve, tá? Então, primeiro ponto é decidir. Depois você vai lutar para saber como você vai agir em determinada situação. Culpar a si mesmo por situações que estão fora de controle. Nem sempre nós temos controle das situações ao nosso redor, principalmente em relação às outras pessoas, ou a nós mesmos, né? Assim, tipo, eu não deveria estar em determinado local, mas estava. Outro padrão também, eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito isso. O que passou, passou. Você vai tentar viver o agora, viver o daqui para frente. Olhar para trás só mesmo para corrigir e para ver as imperfeições. Gente, nós vivemos o aqui. Imagine que você está num carro. Você tem que olhar para frente, lógico. Você olha para trás pelo espelho retrovisor, mas você não pode dirigir assim, de cabeça para trás. E nem pode ficar olhando para frente. Você tem que se concentrar ali, na sua direção. Tá? A direção da sua vida é o aqui e agora. O ontem precisa ser visto, sim, não para mudar, porque o que passou não se muda, mas para tentar melhorar o daqui para frente. E olhar um pouco para frente para tentar se planejar e se prevenir de alguma coisa, tá certo? Então, isso aí é muito importante. Outra coisa também muito importante é como controlar, então, esses pensamentos, não é? Como obter um equilíbrio emocional. Eu vou dizer uma coisa, não é fácil. Quem disser que é fácil, está mentindo. Fácil não é. Mas é possível. Então, isso aí já nos traz um grande alívio, tá? E saber que nós não estamos sozinhos, tá? Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Mas isso é uma outra conversa, né? Hoje nós estamos, porque nós temos esse controle, tá? O nosso Criador nos dá esse controle. Pensamentos bons não vêm naturalmente, nós precisamos lutar por eles, tá? E uma coisa que eu quero ensinar hoje é uma técnica de concentração, porque assim, olha, a nossa mente, ela é como se fosse uma água barrenta, sabe? Porque são muitos pensamentos e às vezes a gente não sabe muito bem como controlar. Se você pegar um copo de água barrenta e deixar ele paradinho, aquela areia vai descer, ela vai se acalmar. E uma parte da água vai ficar mais límpida, mais clarinha. É assim a nossa mente, tá certo? Então, o que a gente precisa aprender é a ter foco.
E uma das melhores coisas para ter foco é através do controle da nossa respiração. Além do que, a respiração, nosso ritmo respiratório, ele é proporcional ao nosso ritmo cardíaco e o contrário também. Então, a respiração, ela acalma a mente, ela é boa para a digestão, ela induz a um sono tranquilo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai tirar todos os dias, ou 1 ou 2 vezes por dia, para fazer um exercício de relaxamento e concentração na respiração. Você vai se sentar tranquilamente, numa posição confortável, vai inspirar pelo nariz de forma profunda, sem ampliar muito o tórax, tentando movimentar o seu diafragma. O diafragma é um músculo que fica aqui um pouco no final das costelas, no iniciozinho do estômago. Você vai sentir o movimento da sua barriga subindo e descendo. Inspira, segura um pouquinho, 2 minutinhos, conta até 3, 2, 4, do jeito que você achar melhor. Solta pela boca. Você faz umas 3 ou 4 inspirações assim profundas. Depois você vai respirar de forma natural. A sua respiração natural, sem forçar nada. E vai tentar se concentrar na sua respiração. Os pensamentos vão vir, não tem problema. Não, você não vai tentar dominá-los. Você vai deixá-los vir, mas vai voltar e se concentrar um pouco na sua respiração. Pronto. Faça isso ali por 3 minutinhos. Coloque um cronômetro e é o suficiente. 3 minutinhos. Se você puder fazer no meio do dia e à noite, antes de dormir, seria excelente, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, vamos conversar um pouco mais sobre vários tipos de emoções e também sobre substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro e que interferem, tá? Como a gente pode controlar essas substâncias, o que faz com que elas aumentem, diminuem, enfim, tem muita coisa interessante para a gente conversar, tá bom? Aguardo vocês. Se você gostou desse vídeo, você curte, tá bom? Um grande beijo para todos e até a próxima.